Começa agora mais um programa Aula Aberta. E como vocês já sabem, com mais um tema de interesse a todas as áreas de atuação da Secretaria Municipal da Saúde. Lembrando sempre que você pode assistir a este e a outros programas na TV física do canal Profissional e também pelo YouTube. O endereço está aqui embaixo. E se você estiver no YouTube, pode se inscrever clicando no logo que aparece na tela. Hoje falaremos sobre a oxigenoterapia com o Dr. Roberto Stirbulov, coordenador da Residência de Clínica Médica em Rede da Secretaria Municipal da Saúde e assessor técnico das ações de pneumologia da Coordenação das Redes de Atenção à Saúde, a CORAS. A oxigenoterapia domiciliar prolongada, a ODP, é um procedimento terapêutico que consiste na administração de oxigênio por 15 ou 24 horas por dia. Os pacientes portadores de doenças crônicas do aparelho respiratório, em fase de estabilidade clínica e com a terapêutica específica otimizada, mantêm níveis de oxigênio arterial ou saturação periférica de oxigênio abaixo dos valores aceitáveis. Esse é o quadro de indicação de ODP. Nessa aula, teremos definições, indicações, procedimentos e cuidados relacionados à ODP. Quer saber mais sobre esse assunto? Vem assistir. Boa aula, pessoal! Olá, estamos aqui na aula aberta para falarmos sobre um tema bastante importante na medicina, que é a oxigenoterapia prolongada. Tradicionalmente, esse procedimento médico específico, com características próprias, indicações bastante específicas, era conhecido como oxigenoterapia domiciliar prolongada, com a sigla ODP. Mas hoje, por termos disponíveis dispositivos que podem fazer com que o indivíduo consiga receber essa suplementação de oxigênio até por 24 horas por dia com dispositivos portáteis, o paciente não necessariamente precisa permanecer no domicílio para receber este procedimento, receber essa suplementação. Ele pode exercer suas atividades habituais, pode trabalhar e receber sua suplementação de oxigênio. Nós devemos diferenciar oxigenoterapia domiciliar prolongada de oxigenoterapia pura e simplesmente. Oxigenoterapia prolongada ou domiciliar prolongada, o indivíduo recebe a suplementação de oxigênio ou 15 ou 24 horas por dia, dependendo da indicação, dependendo da sua doença. Não significa, por exemplo, o indivíduo receber oxigênio quando necessário, ou por 6 horas por dia, ou numa emergência. Isso é outra coisa. Oxigenoterapia prolongada ou oxigenoterapia domiciliar prolongada é um procedimento com características bem específicas, com indicações bem específicas, e certamente a principal indicação é que o indivíduo, para receber, deve estar na sua estabilidade clínica, ou seja, o indivíduo que recebe a oxigenoterapia prolongada é aquele que, mesmo estando numa estabilidade clínica total, com o seu tratamento da sua doença crônica otimizada, mesmo assim, ele tem níveis de oxigênio sanguíneos que façam com que ele deva receber de forma suplementar a oxigenoterapia. Basicamente, o objetivo da oxigenoterapia prolongada é fazer com que o indivíduo tenha sobrevida aumentada, decorrente da sua doença crônica, e tenha qualidade de vida. Hoje existem evidências bastante consistentes de que aquele paciente que tem indicação da oxigenoterapia prolongada tem a sua sobrevida aumentada e tem a sua qualidade de vida aumentada. Ele tem menos falta de ar, ele consegue fazer suas atividades habituais, pode fazer inclusive atividade física, e isso faz com que ocorra um aumento bastante grande da qualidade de vida. Estas evidências podem ser resumidas neste trabalho, em que foram observados pacientes que receberam oxigênio ou por 24 horas por dia ou por 15 horas por dia, em que nessa curva de Kaplan-Meier fica bastante evidente que ocorre um aumento da sobrevida naqueles pacientes que receberam 24 ou 15 horas por dia. Então, o paciente que tem a sua indicação bem estabelecida, com os critérios bastante definidos, quando recebe essa suplementação, tem a sua sobrevida aumentada e também, claro, tem a sua qualidade de vida aumentada. Então, existem indicações bastante definidas pelas evidências, pelas diretrizes, de uma forma geral,
e bastante específicas. E aqui nesse quadro, nesse slide, estão resumidos critérios principais para a indicação da oxigênio-terapia prolongada. O principal critério ocorre naquele paciente que tem a doença crônica, em geral são doenças pulmonares, mas o paciente pode ter também doenças cardiovasculares, malformações cardiovasculares, mas a principal indicação são as doenças respiratórias crônicas. E este paciente, não estando fora de períodos de exacerbação, ou seja, estando em estabilidade clínica, com a sua terapêutica específica otimizada, mesmo assim, ele mantém níveis de oxigênio, por exemplo, a pressão arterial de oxigênio abaixo de 55 mg de Hg, ou saturação de oxigênio, medido com saturômetro digital, abaixo de 88%. Ou quando ele tem sinais de cor pulmonale ou de insuficiência cardíaca, ou quando tem um hematócrito, medido obviamente no hemograma, acima de 56, e nesse caso ele mantém níveis de oxigênio entre 56 e 59 milímetros de Hg, ou saturação abaixo de 89%. Essas são as indicações principais da oxigenoterapia prolongada, e repito, é um indivíduo com a doença crônica, que está em estabilidade clínica, com a sua terapêutica otimizada, e mesmo assim ele mantém esses níveis de oxigênio, como mostrado nesses slides. As outras duas indicações são aquelas em que o indivíduo tem uma dessaturação noturna, uma queda do oxigênio importante durante o sono, e isso normalmente é medido com a polissonografia, ou aqueles pacientes que têm dessaturação importante durante o exercício. Mas certamente o grosso das indicações são aquelas representadas na primeira parte desse slide. E aqui nós colocamos os CIDs, os Códigos Internacionais de Doença, e as doenças que são as que mais demandam a necessidade da suplementação de oxigênio através da oxigenoterapia prolongada. Certamente a doença pulmonar obstrutiva crônica ela é a mais frequente, cerca de 70% dos pacientes que demandam oxigenoterapia prolongada é decorrente da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Pacientes com fibrose pulmonar intersticial, pacientes com graves bronquiectasias, normalmente bronquiectasias bilaterais que levam a uma dessaturação importante, tromboembolismo pulmonar crônico, asma grave ou asma de difícil controle, cerca de 3% dos pacientes com asma do Brasil podem apresentar a chamada asma grave de difícil controle. Então, certamente, essas são as principais indicações que demandam a necessidade da suplementação de oxigênio. Outras doenças menos comuns, porém com possibilidade da necessidade da suplementação, são os transtornos falciformes, a anemia falciforme quando se acompanha da síndrome veno-oclusiva, e os cuidados paliativos de uma forma geral, pacientes acamados com doenças crônicas terminais, câncer, AIDS, sequelas graves de acidente vascular cerebral. Então, existem doenças que demandam cuidado paliativo, em geral são pacientes acamados, que por vezes fazem com que o indivíduo tenha que receber a suplementação da oxigenoterapia prolongada 15 ou 24 horas por dia. Em crianças, são observadas a necessidade em malformações congênitas do coração, malformações do aparelho circulatório, malformações do pulmão. Então, existem situações menos comuns, que devem ser analisadas caso a caso, que pela gravidade do quadro, faz com que o indivíduo tenha que receber uma suplementação contínua de oxigênio. Então, alguns critérios eu vou aqui ressaltar, porque são muito importantes. Alguns critérios são necessários para que o médico indique a suplementação contínua de oxigênio. Primeiro que o paciente, na indicação, deve estar estável. Uma doença crônica pulmonar, por exemplo, quando ele entra num período de piora, de crise, de exacerbação, certamente o oxigênio cai.
Isso faz com que o indivíduo tenha que ter o atendimento médico de urgência, o atendimento médico rápido, tenha que receber uma suplementação rápida de oxigênio naquele momento da exacerbação, e depois que ele sai da exacerbação, que ele sai da crise, que ele melhora, os níveis de oxigênio por vezes aumentam e ficam dentro de uma certa normalidade, o que não faz com que não necessite da suplementação crônica contínua de oxigênio. Então, nesse caso, não há indicação. O paciente, para receber a indicação da oxigênio-terapia prolongada, deve estar no período de estabilidade clínica. O tratamento farmacológico deve estar otimizado dentro dos critérios, do que as diretrizes determinam, né? Depois da indicação, o paciente deve se submeter a uma gasometria confiável para saber se ele não tem quadros de retenção de gás carbônico, que faz com que tenha que talvez ser mudada o critério de indicação de fluxo do oxigênio nesses casos. A coleta da gasometria deve ser feita com o paciente respirando por 20 minutos em ar ambiente, né? E, nesse caso, essa gasometria colhida nessas condições deve mostrar sinais de hipoxemia, respeitando a estabilidade clínica do paciente. Então, esses critérios são importantes para a perfeita indicação da oxigenoterapia prolongada. A saturação chama atenção, a saturação de oxigênio chama atenção para a indicação, mas uma gasometria bem feita é importante que seja executada no paciente para saber critérios de gás carbônico, se ele tem retenção de gás carbônico, etc. Né? Então, como é que se prescreve? Na realidade, se prescreve um dispositivo, eu vou mostrar mais para frente quais são esses dispositivos de suplementação de oxigênio, e a determinação do fluxo diário, né, o fluxo contínuo desse paciente, deve ser feita para que o paciente atinja uma pressão arterial de oxigênio acima de 60 ou uma saturação acima de 90%. Então é feita uma titulação deste fluxo, em geral esse fluxo vai de 2 a 4 litros por segundo, de tal sorte que com este fluxo contínuo o paciente tem os seus níveis de oxigênio elevado nessas condições. Existem algumas doenças graves, malformações, fibrose pulmonar, que muitas vezes demandam fluxos elevados, mais de 10 litros por segundo, e aí nesse caso nós temos que escolher um dispositivo, um equipamento que dê este fluxo para que o indivíduo atinja esse nível mínimo de saturação ou de pressão de oxigênio para que ele tenha um aumento de sobrevida e um aumento da qualidade de vida, né? A avaliação preferencialmente inicial, no início do tratamento, deve ser feita com uma gasometria e deve haver uma monitorização da saturação de oxigênio no momento em que o indivíduo começa a receber e no decorrer desse tratamento, uma monitorização periódica da saturação de oxigênio para saber se nós devemos aumentar ou diminuir o fluxo necessário para manter níveis adequados de sanguíneos de oxigênio. Deve haver uma reavaliação, o que as diretrizes orientam, sugerem, recomendam, é que deve haver uma reavaliação a cada 3 meses da terapêutica de suplementação para analisar se aspectos relacionados à aderência ao tratamento, toxicidade, possíveis formas de toxicidade ao oxigênio, necessidade de aumento ou de redução de fluxo, necessidade de aumentar fluxo durante a atividade, por exemplo, do paciente, como banho, etc. Então, essa reavaliação é importante para que o indivíduo tenha o seu tratamento bastante otimizado, né? E a revisão da prescrição deve ser periódica, porque muitas vezes, em decorrência da evolução da doença, a indicação do fluxo, a indicação do tempo de utilização pode variar de paciente para paciente. Então, alguns aspectos importantes nós devemos levar em conta na oxigenoterapia prolongada, né? Por exemplo, ajuste durante o exercício. Muitas vezes o indivíduo vai fazer uma atividade, vai sair de casa com um dispositivo portátil, nós devemos ajustar o fluxo de oxigênio durante o exercício, né? Isso pode ser avaliado através do teste de caminhada dos 6 minutos, né? Nós devemos avaliar a necessidade de aumentar ou não o fluxo de oxigênio nesse paciente durante o sono, porque muitas vezes durante o sono os níveis de oxigênio caem
Mesmo em pacientes, em pessoas normais, existe uma pequena queda da saturação de oxigênio durante o sono. Nesses pacientes com doença crônica, essa queda pode ser mais importante e aí ele necessita ter o seu fluxo aumentado durante o sono. Em viagens aéreas, os cuidados devem ser tomados, né, com relação à adequação do fluxo, o aumento do fluxo, quando o paciente vai fazer uma viagem aérea carregando o seu equipamento portátil. Em geral, durante a viagem, decorrente da pressurização da cabine do avião, existe uma queda da tensão de oxigênio interna, o que demanda um pequeno aumento de 1 a 2 litros por segundo neste dispositivo portátil que o paciente utiliza durante esta viagem. Existem basicamente 3 fontes de oxigênio. Os concentradores são as fontes, os dispositivos, os equipamentos mais indicados pela segurança, pela facilidade de manuseio. Existem concentradores que dão até 5 litros por minuto, outros dão até 10 litros por minuto de fluxo, né? Existem os cilindros de gás, que são os menos indicados, pela dificuldade de manuseio, pelo problema de segurança, risco de explosão, risco de vazamento. Existe o oxigênio líquido, em que o indivíduo o paciente tem um reservatório na sua casa e abastece pequenos dispositivos portáteis que pode fazer com que ele possa ter as suas atividades habituais, trabalhar, se socializar, mesmo tendo a necessidade de oxigênio. Então, para cada doente, existe um dispositivo indicado, mas certamente o dispositivo padrão é o concentrador de oxigênio e, no caso do paciente ter vida social ativa, trabalhar, pode utilizar o oxigênio líquido. Então, o oxigênio de cilindro é o que tem mais desvantagens, ele é muito pesado, ele tem que ter recarregamento periódico, o que não é fácil, e tem muito risco de acidente, tem um sério problema de segurança, né? A vantagem principal dele é que ele fornece altos fluxos naqueles pacientes que têm esta necessidade. Os concentradores são os mais fáceis de utilizar, têm uma boa disponibilidade, eles são extremamente seguros, ele tem um baixo custo, isso é o mais importante, ele realmente é o que custa mais barato. A dificuldade maior é que ele requer eletricidade constantemente, o que pode aumentar um pouquinho a conta do paciente. Ele tem um fluxo limitado, né? Então, se o paciente necessita de altos fluxos, ele não vai conseguir utilizar o concentrador. Ele é estacionário, normalmente ele tem umas rodinhas, mas ele é grande, apesar de que já está disponível no Brasil concentradores portáteis, que tem uma autonomia em torno de 6 horas, 8 horas. Mas esse é o dispositivo que normalmente são fornecidos pelos serviços públicos que suplementam, que financiam oxigenoterapia para pacientes, como por exemplo o município de São Paulo. E o oxigênio líquido, ele é muito interessante porque com ele existe, por exemplo, um reservatório que mantém o oxigênio a baixa temperatura, portanto, na forma líquida, e o paciente abastece uma pequena bolsa que tem uma autonomia de 8, 10 horas, ele pode sair para trabalhar. Existem hoje catéteres que têm sistema de poupança de oxigênio, ou seja, o oxigênio entra só durante a inspiração, o que faz com que essa autonomia aumente, né? Então, a vantagem principal dessa é que ele dá esse conforto para o paciente. A desvantagem é que tem que ter o reservatório em casa, tem que ter condições em casa. Como o oxigênio aqui é armazenado a baixa temperatura, pode eventualmente ter queimaduras por baixa temperatura, né? Acidentes térmicos, né? E principalmente o alto custo. Dos dispositivos, aquele que tem o custo maior, porém é o que dá maior autonomia para o paciente, caso ele necessite trabalhar, necessite ter suas atividades sociais preservadas. Alguns cuidados são importantes na oxigenoterapia prolongada, né? O paciente não pode fumar no ambiente que está recebendo oxigênio, porque pode ter sérios acidentes, né? Além do que a manutenção do tabagismo pode fazer a doença progredir. Então,
As estratégias de cessação de tabagismo devem ser levadas em conta de uma forma bastante importante, não só por parte do médico, mas por parte do paciente, né? O oxigênio é um fármaco, pode ter efeito colateral, então quando o indivíduo recebe oxigênio de uma forma não indicada, de uma forma acima do que o médico prescreve, existe a toxicidade do oxigênio, com fibrose pulmonar, pode ter outras lesões pulmonares decorrentes da toxicidade. Então, o oxigênio é um fármaco, ele deve ser utilizado na concentração, na quantidade, no tempo que o médico prescreve, o que está relacionado com as necessidades do paciente em relação à sua doença de base. Então, muita informação, os protocolos devem ser seguidos com bastante cuidado, né? Tomar cuidado em pacientes que têm doenças psiquiátricas graves, o que pode levar a acidentes, tem que analisar a capacidade de intelecção do paciente com relação à regulagem de fluxo, por exemplo, ou aos cuidadores desses pacientes. Nós temos que periodicamente analisar a aderência, ou seja, saber se o doente está utilizando no tempo correto em relação ao que o médico prescreveu. Essa checagem deve ser periódica, alguns pacientes não aderem ao tratamento, isso deve ser avaliado e o que vai acontecer é que a doença não vai melhorar. E analisar, quando se prescreve um dispositivo ou equipamento, ou um sistema de fornecimento, se esse equipamento está adequado aonde o paciente mora, aonde o paciente vive. Então, normalmente, antes da indicação, deve haver uma checagem por técnicos especializados, saber se naquela residência, naquele local onde o paciente vive, existe adequação para que o equipamento fique, seja qual for o equipamento, que ele fique por tempo prolongado e que o doente possa utilizar esse equipamento com facilidade. Então, todas essas checagens, essas avaliações são bastante importantes. O concentrador, eu termino aqui essa apresentação ressaltando que o concentrador é o dispositivo padrão nos sistemas públicos de fornecimento de oxigênio. Então, quando o indivíduo recebe a indicação da oxigênio terapia prolongada e que ele solicita para o poder público, como a Prefeitura de São Paulo, o fornecimento, o concentrador padrão o dispositivo padrão é o concentrador de oxigênio. Casos especiais são analisados, adequação do domicílio, eletricidade, necessidade de fluxos mais elevados, paciente que tem a vida social ativa. Então, em cada caso é analisado no sentido de saber se não será o concentrador o dispositivo indicado, e sim o cilindro ou então o oxigênio líquido. Então, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, e apesar do concentrador ser o dispositivo padrão, cada doente terá o seu equipamento de acordo com as suas necessidades em relação principalmente para que ele mantenha a aderência ao tratamento. Eu me despeço de vocês, espero encontrá-los em outras oportunidades e espero que vocês aproveitem bastante esta apresentação. Muito obrigado. Gostou do nosso programa? Lembrando mais uma vez que você pode assistir a esse conteúdo na nossa programação e no nosso canal do YouTube. Acesse e fique por dentro dos diversos temas. O programa Aula Aberta vai ficando por aqui. Até o próximo programa.